Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia a todos vocês. É com muita alegria que eu convido você para ver esse vídeo, ver essa live, estar junto comigo nesta manhã. Nesta manhã de oração, nesta manhã de reflexão, nesta manhã onde iremos buscar as bênçãos e as graças celestiais, onde iremos buscar o alimento celestial através da palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, permanece nesta live. Busca o alimento necessário para que você esteja cheio das graças e das bênçãos celestial, da sabedoria celestial, através da palavra verdade. Ayalashirulori, alacanta lavai. E nós nos colocamos na presença de Papai, Filho e Espírito e dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Grande tu és, poderoso tu és. Hosana, hosana, hosanas a ti. Aleluia, aleluia. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Ayalashiro, lori, alabá. Canta, alabá. E diante da tua presença nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós precisamos ser purificados, sermos lavados, sermos perdoados dos nossos pecados. Por isso nós pedimos: perdoa-nos, Papai, perdoa-nos, ó Cristo, perdoa-nos, ó Espírito, dá-nos a absolvição, purifica a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Perdoa-nos, Papai, Filho e Espírito. Ayalashirulori, alacanta lavai. Oi, alabar, xalabá, canta lavá. E na tua presença nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Só vós tens digno de toda adoração. Por isso, de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós te amamos. Hosana, hosanas a ti, ayalaxalamai, canta lavai, bendito e glorioso és, glórias e glórias a ti, honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, Papai, Filho e Espírito, ayalaxiruluri, ala, canta lavai, oi, alabalaxalabá, canta lavai. Ashiruluri, ala, canta lavai. Pai, Filho. E nós vamos ver hoje o sepulcro vazio. Hoje nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de João. Vamos buscar no alimento da palavra verdade, aquilo que vai ser oferecido por Papai, Filho e Espírito para nós hoje. Nós vamos buscar orar com a palavra. É nesse momento de oração e reflexão e meditação, pregação da palavra, que nós nos alimentamos deste alimento celestial, este alimento puro, este alimento que nos dá vida, a todos nós. O Evangelho nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre, então, e vai avisar Pedro e a outro discípulo que o Cristo amava. E lhes diz: retiraram o corpo do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra,
mas não entrou. Então chegou também Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Vê os panos de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça do Cristo. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Aqui eles vão até o sepulcro e vê que o corpo tinha desaparecido. Maria Madalena é a primeira a ir até o sepulcro e vê que lá tinham removido a pedra. Já ela olha, não vê o corpo, então ela volta para avisar os outros discípulos. Encontra Pedro e João. Aqui fala o discípulo que o Cristo amava, e era João. Então ela encontra João e Pedro e conta o que ela tinha visto. E eles vão até o sepulcro. E lá eles vê que o corpo tinha desaparecido. Então aí eles compreendem o que as Escrituras dizem, que ele iria ressuscitar, que ele não iria ficar no túmulo, ele não ia permanecer ali, mas ia ressuscitar conforme as Escrituras falavam. Era lá os profetas falaram, vários profetas falaram da vinda do Cristo, do seu martírio, da sua morte e da sua ressurreição. E em todos eles que falaram, que anunciaram a vinda do Cristo, anunciaram desde o anúncio até o martírio, a sua morte, a ressurreição e a volta do Cristo. Então nós temos a certeza de que o Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e ele vai voltar. Nós vemos através de todos os acontecimentos na terra que, conforme as Escrituras, conforme aquilo que foi deixado, que foi escrito, a sua volta não vai demorar muito. Tudo aquilo que está nas Escrituras falando a respeito do Cristo está acontecendo. Vem acontecendo desde antes do seu nascimento, depois do seu nascimento, depois da sua morte e da sua ressurreição. As coisas continuam acontecendo. Então, tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi falado, aconteceu. E aqui nós vemos que eles creram. Eles creram naquilo que eles viram, né? Então fala aqui que viu e creu. Então eles acreditaram, ele ressuscitou. Realmente ele está vivo, porque ele ressuscitou, porque o corpo dele não está mais aqui. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo do Cristo no corpo de Cristo fora colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras?
ela lhes disse: levaram o corpo e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, voltou-se e viu Cristo de pé, mas não sabia que era o Cristo. O Cristo lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela disse: se fostes tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Cristo: Maria. Voltando-se ela, lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre? Cristo lhe diz: não me retenhas, pois ainda não subi a papai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhe: subo a meu papai, vosso papai, a meu Criador e vosso Criador. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: viu o Mestre e as coisas que ele lhe disse. Aqui nós vemos a primeira a encontrar com o Cristo ressuscitado e conversar com ele é Maria Madalena. Fala muito pouco de Maria Madalena, mas Maria Madalena era uma discípula do Cristo. E ela tinha um local, uma posição de destaque dentro do grupo, no grupo dos discípulos, dos apóstolos. Ela aparece muito poucas vezes, da mesma maneira que a Virgem Maria, a mãe do Cristo, aparece muito poucas vezes. Mas aqui nós vemos que ela, Maria Madalena, é a primeira a conversar com o ressuscitado. Ela conversa com ele, e ele fala para ela que aquele momento era o momento dele estar junto ao Criador. Ele fala para ela. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, o Cristo veio e, pondo-se no meio deles, lhe disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria, porque viram o Mestre. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Papai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Aqui o Cristo aparece no meio dos 11. E ali ele conversa com eles. E ele fala, ele chega e os cumprimenta dizendo: a paz esteja convosco, a paz esteja aqui. E nós vemos que as portas estavam fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo dos judeus. E aqui nós vemos a primeira manifestação do batismo dado pelo Cristo. Quando nós vemos aqui que ele sopra sobre eles e fala: recebei o Espírito. Recebam a vida eterna, recebam aquilo que é
a dádiva de papai. Aqui nós vemos uma passagem onde ela mostra claramente o doar da vida, o receber da vida, o receber daquilo que é celestial, o receber do Espírito. Porque lá no Gênesis, nós vemos quando foi criado o homem e aí lá fala que houve o sopro, o ruá, o sopro da vida. Foi papai que soprou sobre Adão, e ele se fez vivo. Ali ele fala, nós vemos que o Adão foi criado do nada, foi criado do pó. E aí, com o sopro da vida, ele se faz um homem. Da mesma maneira que papai criou a mulher e soprou sobre ela e deu vida. Não fala que ele tenha soprado, mas ele soprou sobre ela para dar a vida. Então, a vida começa lá com o sopro do Criador naquele boneco, e aquele boneco de barro, e aquele boneco se faz um homem. Aqui, ele, um ser vivente, com o Espírito, com a vida. O Espírito é a vida, com a vida. E aqui nós vemos, da mesma maneira que papai soprou sobre Adão, e ele ficou cheio de vida, aqui nós vemos que o Cristo sopra sobre os apóstolos. E fala, recebei o Espírito. Aqui é o batismo. É o primeiro batismo realizado pelo Cristo. Aqui é o primeiro batismo realizado pelo Cristo, o batismo no Espírito. Ele os batiza, ele lhes dá a vida em plenitude. Eles recebem o batismo no Espírito. Eles estavam fechados ali, o Cristo já tinha ressuscitado, o Cristo estava em Espírito. Não era mais um ser vivente, mas era um ser celestial. Agora que vem, conversa com ele, fala com eles, sopra sobre eles e fala para eles, recebam o Espírito. Mas ali naquele local fechado, onde só estavam eles, ainda faltava um dos discípulos que não estava ali. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio o Cristo. Os outros discípulos então lhe disseram, vimos o Cristo. Mas ele lhes disse, se eu não ver e suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Cristo veio e, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Disse depois a todos, põe teu dedo aqui e se minhas mãos. Estende sua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu Tomé, meu mestre e meu Criador. O Cristo lhe disse, por que viste e crestes? Felizes os que não viram e creram.
O Cristo fez diante de seus discípulos muitos outros sinais, ainda que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que eles, que o Cristo é o Cristo, o Filho de Papai, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Neste final, nós vemos que eles estavam agora, todos os discípulos estavam lá. E eles continuavam com a porta fechada. Eles continuavam com medo dos judeus. Eles tinham recebido o batismo no Espírito, eles estavam cheios de vida, eles estavam cheios do Espírito. E aí o Cristo continua com eles, fazendo milagres, fazendo coisas maravilhosas que não estão escritas no Evangelho. É o que é narrado, falando que ele continuou fazendo. E ele continua com os discípulos durante durante 50 dias, até que ele deixa-os e dá uma recomendação para eles que não se afastem da cidade, até ser revestido da força do alto, até ser revestido dos dons e dos carismas. Aqui fala 2 vezes que eles estavam com medo dos judeus com as portas fechadas. E eles continuam com medo dos judeus. Quando nós vemos lá, quando eles estavam no cenáculo, agora sim, já estava um grupo maior, não era só os discípulos, mas estavam as mulheres e mais pessoas, um grupo grande, e eles estavam com as portas fechadas orando. O Cristo já tinha voltado, e agora eles estavam esperando o acontecimento do anúncio, a promessa do Cristo. Vós sereis revestidos da força do alto. Então, na festa de Pentecostes, no dia da festa, que era o dia principal da festa, vocês vejam que eles estavam lá trancados lá dentro, orando, o povo lá na rua, em Jerusalém, e eles fechados, porque eles estavam com medo dos judeus. Os judeus já tinham matado o Cristo, e agora eles sabiam que se eles saíssem, anunciassem o Cristo, era morte. E eles, naquele momento, eles não iriam resistir. Então, se eles fossem levados ao martírio, eles não iriam até a morte, eles não iriam aguentar e iriam sujeitar aquilo que os judeus queriam que eles fizessem. Então, aqui eles estavam com medo. E eles continuam com medo até ser revestido dos dons e dos carismas. Aí se cumpre a promessa. Aquilo que foi anunciado, aquilo que foi falado, que o Espírito ia ser abundante na mente, no coração e na alma de todos os filhos de papai, das filhas de papai. É aquilo que o profeta Joel fala lá no capítulo 3. Todos serão revestidos da força do alto, todos receberão os dons, os carismas, vão falar em língua, vão profetizar, vão impor as mãos e vão curar os doentes, vão realizar a obra, a mesma obra que o Cristo realizou. E eles saem realizando isso. Mas aqui no capítulo 20, nós vemos o primeiro encontro do Cristo ressuscitado com os seus discípulos.
E aqui é realizado aquilo que para aquele momento era para ser realizado. E o Cristo continua dando força para ele, dando instrução, ensinando, fortalecendo, até o dia de Pentecostes, quando a partir daí a Igreja do Cristo ela é enviada em missão pelo poder do Espírito. A partir daí, a partir do dia de Pentecostes, então a igreja vai à luta, vai à missão. E vai à missão no poder do Espírito. Aí é o Espírito o protagonista da caminhada da igreja. E a caminhada da igreja, através dos apóstolos, é levado, o batismo no Espírito é levado os mesmos dons, os mesmos carismas são levados àqueles onde os discípulos vão levar a palavra. E aí, nesse início, lá estavam eles e eram caçados, perseguidos para todos os lados. E um dos maiores perseguidores dos cristãos, ainda aqui eles não eram chamados de cristãos, mas eram os seguidores do Cristo, a igreja do Cristo. E Paulo era um dos que assolava este povo, matando, levando à prisão, à tortura, através da sua autoridade. Nós vemos a passagem lá em Atos dos Apóstolos, quando do primeiro martírio, com Estevão. Lá estava Paulo, junto com eles, junto com aqueles que martirizaram, apedrejaram Estevão. E Paulo dali ele sai e vai para Damasco. Na estrada de Damasco ele recebe o batismo no Espírito pelo próprio Cristo. Da mesma maneira que o Cristo deu o batismo aos apóstolos, o Cristo dá o batismo a Paulo. E ele vai para Damasco e a partir dali, a partir daquele momento do encontro pessoal, do batismo, porque a luz que vem sobre ele é muito forte, é a luz celestial, é a luz do Espírito, é o batismo no Espírito, ele recebe o batismo naquele momento e a partir dali ele nasce uma nova pessoa, porque ele deixa de perseguir os seguidores de Cristo e passa a ser um perseguido. Deixa de ser uma pessoa que estava a serviço de matar os seguidores de Cristo. Ele estava a serviço de Roma. E aí ele passa a ser perseguido, a ser caçado por Roma. Porque agora ele deixa de servir o Império Romano e passa a servir através da propagação de levar o Cristo, levar as pessoas ao encontro do Cristo. Ele faz as maiores pregações, é um dos maiores pregadores, ele se torna um líder do movimento dos seguidores de Cristo. E ele é caçado porque ele levava os judeus e todos aqueles que ouviam a sua pregação, ouviam o seu anúncio, convertiam ao Cristo. E a conversão de muitos judeus a Cristo aconteceu com as pregações de Paulo, com as pregações de Pedro, com as pregações dos apóstolos. Porque eles pregavam levando os sinais
de que eram batizados no Espírito, de que eles estavam pleno do poder do Espírito. Eles tinham os dons, os carismas. Onde eles iam, eles expulsavam os demônios, eles curavam os doentes. As pessoas que eram cegos ouviam, surdos ouviam, mudos falavam. Pessoas que não conseguiam andar, levantavam e saíam andando. Onde passava a sombra de Pedro, e tocava aquelas pessoas doentes e eles eram curadas. Panos que tocavam o corpo de Paulo eram levados até as pessoas e os demônios saíam. Então, aquilo que o Cristo deixa para eles são batizados no Espírito. São revestidos da força do alto através dos dons e dos carismas. A igreja do Cristo, aqui ela começa a caminhar. E ela começa a caminhar no poder do Espírito, porque o Espírito é enviado em missão para evangelizar, para levar a cura, levar a libertação, levar os acontecimentos da mesma maneira que o Cristo realizou. E nós vemos que o Cristo ressuscitado, depois da sua volta, depois de ele já é Espírito, ele realiza muitos milagres, muitas coisas durante os 50 dias que ele fica junto com os apóstolos. Ali acontece muita coisa, embora eles estivessem bastante escondidos, bastante sem abrir a boca. Eles não falavam do Cristo, eles ficaram durante 50 dias sem levar a palavra, sem levar a pregação, sem levar aquilo que o Cristo tinha dado a eles. Eles tinham recebido a vida, o Cristo tinha soprado sobre eles e falado: recebam o Espírito. Da mesma maneira que papai me enviou, eu vos envio. Então o Cristo envia eles da mesma maneira que papai tinha enviado o Cristo. E aí eles continuam a obra. Eles continuam levando, depois dos 50 dias do acontecimento de Pentecostes, aí eles vão às ruas e se espalham, cada um vai para um lado de 2 a 2, da mesma maneira que eles tinham feito as primeiras missões. Eles tinham feito 2 missões de 2 a 2. A missão dos 72 e a missão dos 12. Eles já tinham ido a campo e já tinham realizado a missão missionária. Eles já estavam preparados para as missões. E aqui eles, no dia de Pentecostes, eles recebem os dons e os carismas. Aí o batismo é para todos. E aí o batismo é com os carismas, com os dons. E aí Pedro e os apóstolos que estavam lá no cenáculo fechado com medo, da mesma maneira que aparece neste evangelho, falando no primeiro encontro, e o Cristo se coloca junto com eles estavam com as portas fechadas porque estavam com medo dos judeus. No segundo encontro, quando o Cristo vem e fala: a paz esteja convosco, eles estavam com as portas fechadas porque continuavam com medo dos judeus. E aí eles continuam tendo encontro com o Cristo, mas continuam com medo dos judeus, até o dia de Pentecostes, quando eles recebem aí a plenitude do Espírito, a plenitude do Espírito que é dada à igreja do Cristo. Agora eles, cheios dos dons, dos carismas, eles abrem a porta do cenáculo e Pedro sai à porta e faz a primeira pregação. E nesta pregação, a igreja do Cristo, que começa ali no cenáculo fechado com umas 120 pessoas, a partir da primeira pregação de Pedro, a conversão é de mais de 5.000.
Fala lá que mais de 5.000 converteram ao Cristo. Então, aí a Igreja do Cristo já não é mais 120, mas já começa aí aquele povo a se converter ao Cristo. E aí essa conversão ao Cristo continua com os apóstolos, eles continuam levando a mensagem, levando aquilo que o Cristo tinha dado para eles. Recebam o Espírito, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados são perdoados, aqueles que não receberem não serão perdoados. Aqui é aqueles que se converterem a mim através da pregação de vocês serão perdoados. Serão perdoados, porque nós já vimos que a palavra purifica, a palavra perdoa, a palavra leva as pessoas à conversão. E a conversão nos traz a remissão dos nossos pecados. Quando somos convertidos ao Cristo, então os nossos pecados vão sendo perdoados, nós vamos sendo libertados. Tudo aquilo que nós fazíamos, começamos a deixar de fazer. Muitas vezes esse processo demora anos para que você tenha essa purificação. E nós vamos sendo purificados até a nossa morte e ainda não estaremos totalmente purificados como deveríamos estar, mas a cada dia nós temos que buscar através da palavra, buscar através da misericórdia de Papai, Filho e Espírito, o perdão, a purificação, o fortalecimento a cada dia que passa em nós do Espírito, buscar o batismo no Espírito, buscar os carismas, porque foi essa maneira que a eles foi dado. E a partir do momento que eram batizados no Espírito, recebiam os dons e os carismas, começavam a orar em línguas, começavam a profetizar, começavam a orar pelas pessoas e elas ficavam curadas. A partir daí, eles se tornavam fortes, porque a partir daí eles não tinham mais medo dos judeus, não tinham mais medo dos gregos, eles não tinham mais medo dos romanos. Eles iam à luta e fala que eles iam com alegria, eles iam com paz, eles iam com toda a força do Espírito e se alegravam quando eram mortos, porque a morte de martírio lhes dava a certeza de estarem juntos com o Cristo. Quanto mais cristão ou seguidores de Cristo eram mortos, eles iam direto a povoar o céu, porque não tinha aí, eles eram perdoados, eles eram purificados de todos os pecados, de tudo aquilo que estava no seu corpo era perdoado, porque o martírio os purificava. O martírio os dava o passe direto para a morada celestial, para a morada prometida pelo Cristo. E isso levou 2 séculos de seguidores de Cristo sendo sacrificados, e eles iam ao sacrifício com alegria. E eu tenho certeza que todos eles eram sacrificados, eles estavam orando em línguas e glorificando a Papai, Filho e Espírito. Eles ali naquele momento, eles o adoravam em espírito e verdade e passavam da vida para a morte do corpo com alegria, porque eles ali viviam o poder do Espírito, estavam sobre a força, o poder, a autoridade do Espírito. Ali eles não tinham medo, eles não temiam nada, porque sabiam que a partir dali eles iriam ao encontro do Cristo, ao encontro do seu amado, ao encontro daqueles que eles seguiam, a quem eles amavam. Porque a partir do momento que você entra no caminho do Cristo, você encontra com o Cristo, você conhece o Cristo, você começa a amar
amá-lo de maneira muito forte. Você deixa de amar as coisas do mundo para amar as coisas celestiais. Você convive com o mundo, mas o seu coração, a sua mente, a sua alma está no invisível, está no celestial. Porque é esta a maneira que o Cristo deixou para nós. Quando ele sopra sobre os apóstolos e fala, recebam o Espírito, ele está dando autoridade, ele está dando a força do alto, ele está dando sabedoria, ele está dando entendimento, ele está dando autoridade para aqueles filhos de papai. Assim acontece nos dias de hoje. Assim aconteceu durante toda a caminhada da Igreja do Cristo. A igreja que não tem denominação. Esta é a Igreja do Cristo, a igreja que caminha com o Espírito, caminha com o poder do Espírito. Ser cristão é seguir o Cristo, receber o batismo no Espírito, receber o sopro, o ruá dado pelo Cristo, receber os dons do Espírito, os carismas, e ir em busca de outros, levar o batismo no Espírito. Isso é dado, isso é dádiva do céu para nós. Receber os dons, os carismas, receber o batismo no Espírito, ser igreja do Cristo é um dom celestial a todos os filhos de papai. Basta que nós nos coloquemos na presença de Papai, Filho e Espírito e desejemos ser batizados no Espírito, desejemos receber do Cristo o sopro, o ruá, o sopro do batismo no Espírito, receber os dons e os carismas do Espírito. E a partir daí estar ao serviço da Igreja do Cristo, levar as mesmas coisas que o Cristo levou. Levar a palavra, o ensinamento, da mesma maneira que Pedro levou, da mesma maneira que Paulo levou, da mesma maneira que João levou. Nós temos que buscar esta verdade. João fala muito nas suas cartas, no Evangelho, ele fala muito da verdade. E nós buscamos a verdade é o sopro do Cristo que nos é dado, é o sopro do batismo no Espírito. Recebam o Espírito, recebam os dons, recebam o batismo no Espírito. Nós vemos nesse Evangelho de hoje o Cristo dando aos apóstolos o batismo no Espírito. Soprou sobre eles o sopro, o ruá, a vida. Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. Aqueles que ouvirem a sua voz, entenderem o que vocês estão falando, assimilarem o ensinamento, estes serão perdoados pela palavra, estes serão purificados pela palavra, porque João nos dá essa certeza, nos ensina, dizendo que a palavra purifica, a palavra perdoa, a palavra nos leva à salvação. É os ensinamentos do Cristo, é o ensinamento de Paulo, é os ensinamentos de Pedro, é os ensinamentos de João, é os ensinamentos dos apóstolos. Nós vamos ver todas as cartas, vamos ver todos os ensinamentos. Nós estamos aí no final do Evangelho de João. Nós temos mais um capítulo, amanhã nós terminamos o Evangelho de João. E aí nós voltamos às cartas. Aí nós voltamos às cartas e vamos ver as cartas de Paulo, os ensinamentos de Paulo através das cartas. E vamos aprender mais, vamos buscar mais, vamos confirmar mais de todos os ensinamentos
buscando a verdade, buscando os ensinamentos puros, sem nenhuma adulteração, sem nenhuma falsificação. Buscamos os ensinamentos conforme eles foram dados lá 2000 anos atrás, no primeiro e no segundo século da caminhada da Igreja do Cristo. Esta igreja que não tem nome, é a Igreja do Cristo. Nós vemos que tinha a Igreja Judaica, que vinha desde lá de Abraão. O judaísmo passa por Moisés, vem até o Cristo. E aqui o Cristo já tinha uma igreja, a igreja judaica, mais as seitas judaicas e todo aquele povo que fazia parte do sistema judaico de religião. E aqui o Cristo deixa a sua igreja, a igreja do Cristo, a igreja que foi convocada por papai, foi deixada pelo Cristo e foi enviada em missão pelo Espírito. Esta é a igreja do Cristo. A igreja que tem o batismo no Espírito, que tem o ruá, que tem o sopro do Espírito, que tem oração em línguas, tem profecias, tem cura, libertação. Esta é a igreja do Cristo, a igreja que não tem nome. No século III até o século IV, aí aparece mais uma igreja. Aí aparece a igreja romana. E você pode ver em toda a história da igreja romana que lá não tinha batismo no Espírito, lá não tinha cura, não tinha libertação, não tinha oração em línguas. A igreja romana é uma cópia do judaísmo. No judaísmo não tem oração em línguas. A igreja judaica continua aí. É o sistema judaico. E tem um nome, é judaísmo. A igreja do Cristo não tem um nome. E a igreja romana tem um nome. E a igreja romana caminha com a estrutura de igreja desde o século IV até os dias de hoje, está aí. A igreja romana. Só que a igreja romana, como a igreja judaica, não tem batismo no Espírito, não tem oração em línguas, não tem não tem os carismas. Dentro da igreja judaica não tem batismo no Espírito, não tem oração em línguas e não tem as curas e a libertação, a manifestação dos carismas. Da mesma maneira, na igreja romana, não tem batismo no Espírito, não tem manifestação das línguas, não tem cura, não tem libertação, não tem expulsão dos demônios. Mas a igreja do Cristo, esta tem. A igreja do Cristo foi convocada por papai, deixada pelo Cristo e enviada em missão pelo Espírito. Esta igreja é a igreja que o Cristo falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela vai permanecer até a minha volta. E está aí a igreja do Cristo. A igreja do Cristo é esta que continua aí, e ela não tem nome. É a igreja que tem batismo no Espírito, é a igreja que tem oração em línguas, é a igreja que é obediente ao Cristo, porque o Cristo foi obediente a papai, e a igreja dele é obediente a ele, é obediente ao Espírito e é obediente a papai. Esta é a igreja que continua em missão até a volta do Cristo. Aconteça o que acontecer, mas as portas do inferno não prevalecerão contra o poder do Espírito, contra os batizados no Espírito, contra aquilo que nos foi deixado, que é a promessa no que foi nos dada. A minha igreja não
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos e vemos lá, nós já vimos lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo é apelidado, depois do primeiro século, ele é apelidado de cristão. E no correr dos tempos, como as palavras vão se mudando e as palavras vão tomando uma nova forma, e hoje nós vemos aí se falando de cristianismo. Então nós temos judaísmo, temos cristianismo, temos romanismo, tudo isso aí levando muita confusão. Mas a simplicidade da Igreja do Cristo é esta: batismo no Espírito e manifestação dos dons. Da mesma maneira que o Cristo foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, os seguidores dos apóstolos foram perseguidos, e até hoje aqueles que seguem o Cristo são perseguidos. A perseguição continua de uma maneira muito forte contra a Igreja do Cristo, contra o Cristo, contra os ensinamentos do Cristo, porque os ensinamentos do Cristo não se encaixam com nenhum sistema religioso. Os ensinamentos do Cristo são únicos, porque Ele é único, porque o Cristo é filho de papai. E quando se trata do filho, não é aceito os seus ensinamentos da forma que ele deixou, da forma que Pedro pregou, da forma que Paulo pregou, da forma que João pregou. Meu irmão, minha irmã, eu sei que esta live, este ensinamento não é assimilado por muita gente. Muita gente, ao ouvir esses ensinamentos, se posiciona contra. E isso não me admira, porque também se posicionaram contra o Cristo, contra os ensinamentos do Cristo. Se posicionaram contra Pedro, contra os seus ensinamentos. Se posicionaram contra Paulo, contra os seus ensinamentos. Se posicionaram contra João, contra os seus ensinamentos. Por quê? Porque eles levavam o ensinamento de Cristo. Eles estavam levando a Igreja do Cristo. A igreja que foi convocada por papai, foi deixada pelo Cristo e foi enviada em missão pelo Espírito, e o Espírito continua em missão com a Igreja do Cristo, levando o batismo no Espírito, levando cura, levando libertação, levando aquilo que o Cristo levou, aquilo que Paulo levou, aquilo que Pedro levou, a cura, a libertação e o batismo no Espírito. Aí ela xírio lúria, ela canta lá vai. Recebam de mim aquilo que vos dou. Recebam a força do alto. Recebam o poder do alto. Recebam a autoridade do alto. E deem testemunho de mim. Deem testemunho que eu estou vivo e estou junto de vós. Ai alaxalamai canta labai. E nós oramos a Papai, Filho e Espírito, dizendo: somos agradecidos, somos gratos pelo ensinamento, somos gratos pela força que nos é dada, somos gratos pelo batismo no Espírito. Somos gratos porque estamos
ao serviço do reino. Nesta manhã nós agradecemos pela vida, agradecemos por esta live, agradecemos porque somos abençoados pelas bênçãos de paz que nos é dada. Agradecemos a Ti, Papai, agradecemos a Ti, ó Cristo, agradecemos a Ti, ó Espírito, porque recebemos o alimento celestial, o alimento da palavra. Recebemos o perdão dos nossos pecados pela palavra. Recebemos a purificação e a libertação de toda a contaminação, a libertação de toda a opressão, a libertação de toda a depressão pela palavra, pelas graças celestiais. Então nós somos gratos, somos agradecidos, agradecemos nesta manhã, porque estamos vivos, temos trabalho, temos alimento, temos uma família, e nós agradecemos por tudo isso, agradecemos pelos nossos familiares, agradecemos pelos nossos amigos, agradecemos por todos nós. Queremos caminhar junto de Ti, e por isso dizemos: Papai, Filho e Espírito, nos abençoa nesta manhã. Estendemos as mãos a Ti e oramos e levantamos nossos olhos aos céus e dizemos: abençoa-nos, Papai, Filho e Espírito. E que todos digam amém, amém. Desejo a todos vocês um grande... Vamos ver... eu ainda estava terminando a live esquecendo de cumprimentá-los, os que passaram por aqui, aqueles que tenham visto ou tenham estado junto comigo durante toda esta live. Quem mais vê esta live sou eu, porque depois de terminá-la, eu volto a ouvir tudo que o Espírito colocou na minha mente, no meu coração e na minha alma, e eu os levei. Eu tenho certeza que tem outros que vê essa live de ponta a ponta, mas são aqueles que estão a serviço de um outro reino. Bom dia, Letícia. Bom dia, Júnior Xisto. Bom dia, Luísa da Silva. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Beto Deuclésio. Bom dia, Maria Isabel. A Maria Isabel cumprimentando, mandando a paz do Cristo. Ari. Bom dia, paz, irmão Ari. A Neide. Bom dia, Neide Xavier. Bom dia, Maria do Carmo, minha irmã de sangue. Bom dia, Magna Antunes. Bom dia, Tereza de Jesus Silva. Grande abraço, Tereza, grande amiga de muitos e muitos anos. Conheci a Tereza há bastante tempo. É uma alegria muito grande, Tereza, saber que você passou por aí, viu alguma coisa desta live, esteve por aí. Então é uma alegria muito grande quando a gente sabe que tem pessoas que pelo menos entraram um pouquinho na live. Eu sei que é difícil, é muito difícil as pessoas assimilarem esta palavra, assimilarem esse ensinamento, porque também não foi assimilado por muitos lá na época do Cristo, não foi assimilada na época de Paulo, de Pedro. Houve muitas conversões, muitos se converteram, mas muitos se posicionaram contra, muitos não assimilaram, muitos não acreditaram. Nós vemos hoje o Tomé
que não acreditou, sem tocar, sem estar ali tocando o Cristo. Assim é hoje, os dias de hoje também. Poucos são os que assimilam e concordam com esta maneira de colocar o Evangelho. Mas, como nós estamos preocupados em fazer aquilo que fizeram os apóstolos, aquilo que fizeram o Cristo, nós continuamos nesta linha de raciocínio. E nós convidamos você, meu irmão, você, minha irmã, a estar cada dia mais entrando nesse raciocínio, vendo isso aí, tire as suas conclusões, medite e continue conosco. Continue conosco, conhecendo a igreja deixada pelo Cristo. Fiquem na paz, desejo a todos um bom dia, um grande abraço a todos vocês e amanhã nós estaremos aí com o último capítulo do Evangelho de João. Nós já passamos o Evangelho de João desde o início, meditando, pregando, orando junto com o Evangelho de João, desde o capítulo 1, e amanhã nós finalizamos o Evangelho de João. Aprendemos um pouco mais com João através do seu Evangelho, e aí a partir depois de amanhã nós voltamos às cartas. Nós já vimos as cartas de Paulo, a primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, vimos as cartas de João, primeira, segunda João, nós já vimos a carta de Pedro, primeira, segunda e terceira Pedro, e agora nós voltamos nas cartas, buscando através dos ensinamentos dos apóstolos a caminhar com a igreja. E aí nós vamos até Apocalipse. Não sei quando nós vamos chegar no Apocalipse, mas nós vamos ver o Apocalipse. Nós vamos ver o Apocalipse com a mesma visão que nós temos hoje dos ensinamentos deixados pelas cartas, pelos evangelhos. Nós vamos ao Apocalipse e depois voltamos aos outros 3 evangelhos. Marcos, Lucas e os evangelhos. Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Aí nós finalizamos, eu acredito que até o final deste ano, nós finalizamos o Novo Testamento, discorrendo sobre ele desde todos os ensinamentos e todos os livros. Isso vai ser muito bom, estarmos juntos vendo estes ensinamentos. Fiquem na paz e amanhã nós estaremos juntos novamente.